Bom, novamente, estava mudo mesmo. Eu andei arrastando a cadeira, essas coisas. Obrigado, David, né? Então, a gente terminou a aula, nas anotações de aula número 2, né? Que eu focalizei bastante nela, né? Por considerar que é uma parte importante, inclusive para o que se segue, né? Agora a gente vai continuar aqui com essa... só que agora falando de sistemas de coordenadas, faz parte do programa, do Ementa, né? A gente tem que cobrir. Mas a gente não vai ficar... Sabe que tem duas notas de aula, né? Uma delas cobre com detalhes como é que você escreve, dada uma transformação qualquer de coordenadas, como é que você escreve os operadores diferenciais, né? Gradiente, divergente, rotacional, de uma maneira geral, nesse novo sistema de coordenadas. É uma das coisas importantes da gente fazer, né? Então, eu não vou, possivelmente eu devo subir como atividade para leitura, né? Mas eu não vou cobrir em aula expositiva, né? Eu vou dar exemplo e vou falar o início da parte de coordenadas mais gerais, né? Tá certo? Em vez de cobrir vários sistemas, né? Mas só para dizer que então a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Você fala assim, pô, se cada anotação de aula se desdobrar em 3 aulas, não termina, né? Mas não, essas aqui 2 devem ser cobertas em 2 aulas no máximo, tá? No máximo, talvez até menos. Então, começando aqui, quem de vocês, caso... vou fazer a pergunta positiva, né, para ter mais chance de resposta. Quem de vocês viu sistema de coordenadas esférica, cilíndrica já? Já vi em cálculo 3. Também, já vi em cálculo 3, professor. Ótimo. Cálculo 3, mecânica, né? Clássica. Ótimo. Então, vocês já estão relativamente familiarizados, já com fazer exercício, né? A gente revê aqui um pouquinho, né? E eu vou dar umas dicas, porque hoje em dia você encontra tudo, corre no celular e está tudo tabeladinho, né? Mas às vezes você quer lembrar, não quer lembrar de cabeça uma coisa ou outra, né? Então aqui a gente vai só fazer a revisão mesmo, né? Começando com as esféricas. Podia começar com as cilíndricas, que tem menos mudança, né? A cilíndrica mantém uma delas, que é o Z, né? De gerar convencionado como sendo o eixo Z, que a gente desenha na vertical. A gente mantém em variante, né? E aí as outras duas transformam. As esféricas transformam os 3, né? Então, uma transformação de coordenadas, né? Que é x, y e z igual um f de r θφ, outro f de r θφ e outro f de r θφ aqui, tá certo? Em geral, essa é a forma da transformação que a gente vai lidar, de coordenadas em 3 dimensões, mas a generalização para outras dimensões é fácil, né? E na mecânica clássica, por exemplo, em particular em analítica, né? Você precisa de pelo menos 2 dimensões para os problemas mais triviais, né? Do espaço de fase, ou 4 dimensões. O número de variáveis do espaço de fase, em geral, a gente convenciona como sendo par, né? Porque sempre tem um momento e a coordenada correspondente que a gente atribui a esse espaço, né? Aos eixos. Tá certo? Você pode truncar, pode fazer um plot que não tem um deles, né? Mas a necessidade de especificar esses valores para poder especificar o estado do sistema, ela não é arbitrária, não é uma coisa que você arbitra, né? Ela é uma característica do problema que você está lidando, né? Então, isso em mecânica analítica, né? Nós vamos nos ater aqui no curso de Matemática 1 a esses sistemas 3, né, de 3 dimensões de coordenadas. Então, as esféricas eu especifiquei aqui, né?
as funções f de r θ φ, tá? E eu tenho um significado geométrico, né? Os livros variam na notação, tem gente que põe o θ aqui embaixo, isso aí contanto que você não perca o curso do que você está fazendo, né, que você fez no começo, né, se embanando em você mesmo, então você pode dar os nomes que você preferir, seguindo melhor, seguir alguma convenção, né. Eu sei que em cálculo 3 o pessoal usa uma convenção que é troca, né, essas nomenclaturas, mas fique à vontade para usar a sua. Então, aqui, né, esse ângulo aqui é uma rotação. Então, imagine o seguinte, né? Como é que eu posso obter essas coordenadas através de sistemas de rotações? Porque tem essa interpretação geométrica. Eu ponho aqui no ponto do vetor posição, né? Eu coloco, né? Eu espeto aqui um sistema de 3 eixos ortogonais, tá? Designado por esses 3 versores aqui que se referem à variação da coordenada correspondente. Por exemplo, esse θ chapéu aqui, ele indica, né, que quando eu vario apenas o θ, eu ando tangencialmente a esse versor aqui, tá? Mesma coisa com o φ. Se eu vario apenas o φ, deixo as outras duas coordenadas, que é r e θ, fixas, eu vou percorrer um caminho tangencialmente a esse vetorzinho aqui, tá? Φ, chapéu. Certo? E com R é a mesma coisa. Eu posso fixar os 2 ângulos e variar o R, né? Que aí eu estou dilatando aqui com relação à origem, né? O tamanho do vetor. E eu vou estar percorrendo um caminho também tangencialmente ou paralelamente ao R chapéu, tá? Então, note o seguinte, cada vez que eu mudo o vetor, né, x, y, z, a base muda junto. Então, a base não é uma base que é independente do próprio vetor. Ela depende do vetor que eu escolho, ela vai junto, tá? É um preço que a gente paga para que a gente possa usar essas coordenadas em problemas que têm simetria, né? Quando você tem simetria, às vezes compensa muito fazer isso, tá? Diminui bastante o trabalho, né? Mas você precisa se policiar, né? Porque essa base, ela é móvel, entre aspas, né? Então, digamos que esse vetor fosse o vetor posição, você tem a base acompanhando a posição de uma partícula, por exemplo, né? Você tem a base acompanhando, tá? Então, se você for fazer uma derivada temporal sobre a representação em coordenadas esféricas, por exemplo, se eu faço a derivada temporal para obter a velocidade, né? Isso aqui, quando eu aplicar a derivação aqui, eu tenho as 3 coordenadas em geral estão variando e os versores, o R chapéu também, né? O X, o Y e o Z não variam, em geral. Tá? Por convenção, você fixa, né? Pode ter isso aí depende do problema, mas em geral a gente adota, usual, vamos dizer assim, fazer isso, né? Ter uma base cartesiana fixa, mesmo que ela seja fixa, se o ponto se move, por exemplo, né? Descrevendo uma órbita, por exemplo, né, ao longo do tempo, aí, apesar do x, o y e o z da base, né, o ijk seria i, j e k, né, estarem fixos, os vetores da base nova, né, eles são variáveis, tá? Eles sofrem a ação da derivada, por exemplo, temporal. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Então, veja, eu fiz a transformação aqui para essas 3 coordenadas cartesianas, definindo, né, as funções que definem essa transformação aí. Então, defini a transformação. E aí, o que eu fiz? Eu pus as coordenadas x, y, z aqui no sistema de eixos, né? I, j, k. Eu estou chamando de x, y, z com chapéu. Tá certo? Então, se você olhar a parte do módulo, que é o tamanho do vetor, ela ficou fatorada aqui. Ela aparece nas 3 coordenadas, né? E o que sobrou tem que ter módulo 1, né? Porque o módulo no vetor é sempre o tamanho dele vezes um cara que só dá direção e sentido, não é isso? Aqui tem um exercício simples para você mostrar que realmente o que sobrou aqui tem módulo 1. Basta somar o quadrado das componentes desse R chapéu, que você vai ver que dá 1, né? Não tem muito segredo, dá para fazer meio que de cabeça.
Uma outra coisa importante são essas derivadas parciais aqui, certo? Quando eu faço derivadas parciais com relação ao novo conjunto de coordenadas, eu tenho resultados que podem interessar. Nesse caso aqui, esse R chapéu, ele é uma função das duas coordenadas, θ e φ, das duas coordenadas angulares, né? Vou pedir desculpa para vocês que a minha voz hoje não está muito boa, né? Ela tá, acho que a corda vocal um pouco arranhada, né? Então, se tiver problema para entender, peça que eu repito, tá? Então, esse R chapéu aqui é uma função apenas de θ e φ, não depende do R. Tá certo? Então, se eu faço a derivada parcial com relação a R desse produto, só vai sobrar o R chapéu, né? Tá certo? Eu derivei com relação a R módulo, dá o R chapéu. Então, isso aqui é uma representação, por exemplo, para o R chapéu, se você quiser. Tá? Uma outra coisa que eu posso também convencionar são só maneiras de reescrever essas coisas que você adota se você achar bom. E pode ser bom para algumas atividades você ter todos esses ângulos, tá? De observação sobre isso aí, né? Então, veja aqui, ó, o chapéu. Eu defini um chapéu que vai ser esse vetorzinho. Cosseno de φ x chapéu mais seno de φ y chapéu. Você veja que esse seno de θ aqui, ele pode ser posto para fora, né? Ele pode ser fatorado e sobra um versor, né? Um vetor de módulo 1, que é dado por cosseno de φ vezes o i mais seno de φ vezes o j, que eu estou chamando de x chapéu e y chapéu. Então, eu chamei isso aí de U. Está aqui, ó. O U, que só depende de φ agora, é cosseno de φ x chapéu mais seno de φ y chapéu. Tá certo? Então, dessa maneira, o R fica expresso de uma maneira mais organizada, digamos assim, né? Você tem aqui as partes que dependem de θ e aqui uma função U chapéu que depende do φ. Legal? Esse U, ele é interessante porque ele é o próprio versorzinho que vai definir o R nos sistemas de coordenadas cilíndricos, tá? É um vetor que está aqui no plano, apontando ao longo dessa linha pontilhada aqui, tá vendo? Então, ele tem um vetor de módulo 1 que ele aponta aqui ao longo dessa linha pontilhada. Esse tipo de vetor é o que eu vou chamar de R, talvez com uma outra anotação para não confundir, eu não lembro agora como eu fiz essa nota de aula aí, no sistema, na transformação que define as coordenadas cilíndricas, tá? Mas só para você notar, né? Então o vetor que está aqui no plano e também acompanha, ele é a sombra, né, desse cara aqui nesse plano, né? Também. Então tem a parte Z, tá vendo esse plano todo aqui, né? Tem a parte Z e tem a parte do plano, né? A parte XY. Tá? Esse é o U. Tá bom? Uma outra coisa é que, da própria figura, como é que eu defini a base? Eu defini pela figura, né? Olha, eu vou pegar o R, que está ao longo do próprio vetor, e tem a ver com a direção e o sentido dele. Então, pego o R dividido pelo módulo dele, que é esse R chapéu aqui, né? É o primeiro vetor. Os outros são ortogonais, no sentido de que o R com o θ deu φ, no produto vetorial, né? O θ com o φ deu R e assim por diante, tá? Ou seja, a orientação R θ φ da mão direita. É uma convenção. Então, você tem essa maneira de construir aqui, né? E tem mais uma condição, que você poderia girar esse plano de baixo aqui, onde tem o φ e o θ, definindo apenas assim, mas eu também defino que o θ chapéu vai designar a direção que eu ando quando eu vario apenas o θ, né? Tá certo? O caminho, né? Então, ele vai ser tangente a esse caminho. Tá certo? Então, eles estão, na verdade, né, traçando variedades, né, curvas ou superfícies, em que um conjunto de variáveis é constante. Você fixa, por exemplo, uma variável, varia as outras duas, né? Você vai gerar uma superfície, assim por diante, né? Fixa duas e varia uma, gera uma órbita, uma linha, né? Uma variedade unidimensional, né? Que a gente chama de órbita às vezes, ou de caminho no espaço, tá? Então, eu defini dessa maneira isso aqui, né? Tá certo? Se eu definir dessa maneira, tá bom, tá definido. É a maneira que
muita gente define, né? Define na raça mesmo, põe ele lá, né? Mas eu poderia ter definido a partir do conjunto de coordenadas originais. A base original é x chapéu, y chapéu e y chapéu, não é verdade? Eu poderia designar um conjunto de matrizes que faça a rotação do sistema até chegar nessa base. Tá certo? Dá para fazer isso. Por exemplo, se eu não é uma maneira única, mas vou te dizer aqui. Imagina o x chapéu, ele está aqui, o x chapéu, inicialmente, né? Eu aplico uma rotação de φ em torno do z, tá certo? Então, o x vem para cá e o y vai para cá, assim, né? Tá bom? Tá entendendo? O y vai para cá. Esse y novo já é o φ, porque ele não vai mudar mais. Então, esse y novo eu já posso dizer, olha, você já obteve o y, escreve o y depois dessa transformação aí, e esse já é o φ, já chama ele de φ já. Tá bom? Ah, beleza. Então, uma rotação de φ ao longo de z, pelo valor do ângulo φ, né? Aplicada sobre o y chapéu, vai dar o φ chapéu. Então, é bom entender isso, né? Porque você pode escrever o φ chapéu rapidamente, se você sabe escrever a matriz que faz a rotação. Tá certo? Não precisa ficar partindo sempre dessa definição mais prática que a gente dá, né? De desenhar a primeira base, dizer o que ela é e depois começar a escrever os vetores, tá? Então, e para gerar o resto? Bom, aí eu preciso gerar o R chapéu. Então, eu faço uma outra rotação, tendo feito a primeira, né? Por uma matriz só, eu aplico uma segunda matriz, tá certo? E vai rodar em torno do novo eixo Y, do ângulo complementar ao θ, porque eu quero designar pelo θ de cima, porque é convencional. Eu poderia designar pelo θ de baixo. Nesse contexto que eu estou dando pela segunda matriz, ficaria até mais simples, mas a gente é bom a gente seguir algum padrão, né, para não confundir a comunicação que a gente tem com o resto com os outros humanos, como eu costumo dizer, né? Então, eu vou fazer uma rotação que é por esse ângulo aqui, que é o complementar, que é o que eu estou chamando aqui. Eu não sei muito essas linguagens de geometria, né? Então, eu estou dizendo complementar em relação a π sobre 2, né? Basta você pegar π sobre 2, subtrair o θ, que você tem esse ângulo aqui. Então, é essa matriz, né, que você vai fazer a rotação ao longo do y novo, que é o próprio φ, como eu já disse antes, e isso vai te levar o x agora no R chapéu. O x, tá? Então, o x, depois dessas duas transformações, o vetor x chapéu virou o R chapéu. Tá bom? Aí, daí para frente, se você quiser, não precisa nem mais fazer o terceiro grupo de rotações. Deixa eu escrever isso no quadro aqui, porque daí fica registrado, né? Então, eu vou puxar o quadro aqui para cima. Talvez seja interessante deixar esse desenho. Será que eu consigo? Vamos ver aqui. Espera aí. Tem que fazer um balanço. O quadro está pouquinho, né? Eu quero um pouquinho mais de quadro. Acho que se eu subir um pouco o desenho... Vamos ver aqui. Acho que assim tá bom. Eu quero um pouquinho mais de banha para queimar, né? No quadro. Tá aqui, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, dá para ver bem aqui, né? Eu estou logado como aluno, né? Perdão, como aluno, né? E eu estou vendo aqui no meu, está dando para ver bastante quadro aqui, ó. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele está com zoom, está grande. Não tem problema. Então, eu vou fazer assim. O φ, então, ele é obtido por uma rotação, né? Eu vou expressar a rotação como eu tenho feito nesse curso, que eu tenho usado mais aquela notação exponencial, né? Um E elevado a φ, Z, vetor. Isso aqui é uma rotação do ângulo φ em torno do Z. Dá para ver isso aí? Dá. Isso aqui você aplica no Y, chapéu, vai te dar o φ. Bom. Já o R, pelo que eu falei aí, ele vai ser, depois que eu fiz essa aplicação sobre o sistema, eu tenho que fazer uma outra, né, que vai rodar de um ângulo de π sobre 2, eu vou tentar escrever isso aqui, menos θ, tá? Ao longo do novo y, que é o φ. Então, ele tem um produto vetorial assim.
aplicado no que tinha antes, ó. Você tem que pôr o que tinha antes aqui, que é o x que você tinha gerado já com essa transformação. Ó. Tá claro? Então, essa é uma maneira formal, e sem apelar muito para a geometria, de gerar um novo sistema de coordenadas. Ah, faltou o θ-chapéu, professor. Bom, o θ-chapéu, como você pode olhar da figura, é igual ao R vetor φ. Então, esse é um exemplo de como você pode gerar o sistema inteiro baseado nas transformações, né, que a gente já estudou. Veja, essas exponenciais de ângulos aí, como elas são rotações em torno de eixos, que são eixos da base ou da base nova, né? Pode te dar um pouquinho de trabalho para escrever, mas elas são bem conhecidas. Você pode escrever tanto do jeito que você já veio treinado para fazer, que você gosta mais de fazer com matriz mesmo. Eu sei que faz aquele quadradinho 2x2 e mais um 1, né, com um monte de zero pelos lados. É a matriz de rotação. Muitos de vocês abordaram aquela pergunta da rotação usando essas matrizes. Então, ou já sabe, ou o lugar que vocês viram o texto já tinha, né? Mas eu sei que vários de vocês já viram isso aí. Dessa maneira aqui, é bem algébrico no sentido, né, de que essa transformação que está aí no quadro, ela pode ser definida mesmo sem eu falar de geometria, né, como eu venho seguindo no curso, insistindo nessa tecla, né. Eu derivei, eu dei a interpretação geométrica, mostrei que ela tem a ver com a interpretação geométrica que a gente já tem desde criança, né, sobre a rotação, mas eu enfatizei que não precisou dela em nenhum ponto, né, para chegarmos a essas rotações aí. Nem mesmo a representação matricial, tirante um ou outro caso que a gente precisa se referir aos índices quando transpõe, por exemplo, né, só para não ser desonesto aqui, né, nem mesmo a representação matricial teve papel predominante. A gente quase não se referiu a ela, né, a não ser a hora de fazer a correspondência, né, precisou dela, né, vamos dizer assim, vamos ser justos com as matrizes, né. Mas a gente chegou em representações, como elas estão escritas aí, que não se referem à matriz, tá? Isso é uma representação bastante abstrata até, né, da rotação. Tá certo? Está entendido isso aí? Agora, antes de você responder se está entendido, eu só vou fechar, senão eu esqueço de dizer, né? Por que eu comentei esse caso, né, essa maneira alternativa da gente definir as transformações que levam às coordenadas esféricas, tá? Isso aí tem alguma vantagem prática? Pode ter. Pode ter. Por exemplo, como eu te disse, essa primeira linha aqui do quadro, essa é uma maneira que pode ser, né, mais direta de chegar ao vetor φ, quando você esqueceu dele, ou quando você quer implementar no computador, as componentes dele, né, vetorizar ele lá no programa, né? Você pode ter uma maneira mais sistemática. Pode ser vantajoso, mas não é por isso que eu comentei. Eu comentei porque isso aqui puxa uma maneira de fazer as transformações de coordenadas que a gente só começa a ver isso. Isso aqui, na minha graduação, foi assim, pelo menos, né? Quando vai ver os ângulos de Euler na mecânica clássica. Quem já ouviu falar dos ângulos de Euler na mecânica clássica? Já ouvi. Quem foi esse? Foi o Ian, né? Já ouvi, mas eu não sei muito bem como que funciona. Então, é assim que os caras definem. Eles definem 3 ângulos, né? Que são dados exatamente pelas transformações que levam os eixos a partir de rotações em torno desses ângulos, tá? Você vai ver e como é que é definida a transformação que leva das coordenadas cartesianas, que seria o referencial do laboratório, o pessoal às vezes chama, que é fixo, até o referencial que acompanha o sistema que está em movimento, né? Como seria o caso aqui nas esféricas, tá? É definida, sabe? Todos os livros de mecânica clássica fazem assim, é definida pelas matrizes, ou pelas rotações. O cara às vezes não fala de matriz, mas ele fica te mostrando, ó, você roda em torno do Y, depois faz uma rotação em torno desse Y novo, e finalmente mais uma rotação em torno do Z novo também, sempre rodando em torno dos eixos que você já obteve.
como eu fiz aqui para as esféricas na segunda linha, né? Na segunda linha você vê que a rotação ela vai já se dar em torno do y novo, que é o φ. Tá? A partir de uma rotação que tinha feito antes em torno do z antigo, né? Do z original, que fez aqui e fez aqui também. É isso? Tá certo? Dá para fazer o θ assim também, né? Dá para fazer o θ assim também. Você pode rodar o R em torno do Y, por exemplo, para obter o θ. Tem inúmeras maneiras de... Por exemplo, eu estou vendo pela figura, agora me ocorre, vou ver aqui, que se eu pegar o R e fizer uma rotação de π sobre 2 em torno do eixo menos φ, que é o Y novo, como eu falei entre aspas, né? Eu obtenho o θ. Então não precisava fazer esse produto setorial, podia fazer uma rotação também, uma matriz. Tá certo? Isso não é a maneira única. Bom, e vale comentar, já que eu comentei dos ângulos de Euler, né? Você dá uma lida sobre, vai na Wikipedia, a Wikipedia tem o caso, né, do ângulo de Euler. Tá certo? Vamos continuar aqui, né? Tem outras características que eu quero colocar para você. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Já puxei o quadro para baixo, né? Vamos rolar isso aqui um pouquinho mais. Então, essa é uma outra maneira. Ó. Se você não lembra como escreve o θ, então está aqui a transformação que define o R chapéu. Está aqui dentro desses parênteses, está vendo? Então é importante saber escrever esses caras na base original, que é o x, y e z. Que seria a base do laboratório, né? Aí eu quero fazer isso com o θ chapéu também. Sem fazer aqueles produtos de matriz. Se eu fizer aqueles produtos de matriz que eu defini aqui, você vai conseguir fazer. Também, né? Mas não precisa, né? Ou se você gosta mais, faz daquele jeito, né? Você tem que primeiro representar aquelas exponenciais daquele jeito que você já deve estar estudando, né? Que tem uma representação nos ângulos e no mais operacional, uma representação que você consegue atuar, né? E depois fazer as operações e chegar nessa... Mas tem uma maneira fácil, que é um atalho para chegar do R chapéu. Como é que você chega nesse R chapéu aqui? Não falei isso, né? Qual a motivação para definir as transformações de coordenadas esféricas desse jeito? Apesar de vocês já terem visto, eu repito, né? É o seguinte, são as projeções, né? Nos eixos, por exemplo, isso aqui, o R seno de θ, ele é essa projeção aqui, ó. Quer dizer, o módulo de R, né? Tá aqui, ó, a mãozinha. É esse tamanho aqui, projetado aqui nessa linha, é o R seno de θ. O θ está para cima aqui, né? Então, estou pegando o comprimento oposto, que a sombra dele está aqui embaixo. Então, fiz essa projeção, me deu esse tamanho aqui, R seno de θ. Certo? Aí eu projeto uma coordenada, que é o x, que vai dar o cosseno de φ, a projeção para cá, né? E outra coordenada é o seno de φ, que é para cá, né? É o y, tá? Por isso que o y está definido assim. R seno θ é cosseno φ, R seno θ seno φ, né? E a coordenada z é a projeção direta aqui no eixo z, né? Que é esse tamanho aqui, ó. Que é o R cosseno θ. Então, a motivação... Esse sistema de coordenadas, ele tem até motivação para você usar, né, a transformação. Por isso que a gente dá ele primeiro, né? Porque ele é bastante intuitivo, né? Então, se você lembrar que a transformação são as próprias coordenadas, né? As próprias componentes escritas em termos desses dois ângulos e do módulo, você dificilmente esquece isso aqui, ó, que está dentro do parênteses, tá? E para obter o θ chapéu, né, como função também dos ângulos, como é que eu faço? Bom, daí você pode usar aquelas matrizes, que é um jeito mais complicado de fazer, apesar que eu quis falar, para mencionar os ângulos de Euler, né? Ou você pode simplesmente notar que o θ chapéu
ele é obtido a partir do R, tá? Que é rodando o ângulo θ de mais π sobre 2, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, que está aqui, pegar o R e der um deslocamento de π sobre 2 nele, né? Ele vai parar no θ, não vai? Então, para aquele R, naquele momento, entre aspas, que não é um momento, ou naquele θ, né? Naquele θ, para esse R nesse θ, o θ chapéu está π sobre 2, está num θ π sobre 2 para frente, olha aqui. Ó. E é isso mesmo, se você coloca θ, substitui por θ mais π sobre 2 aqui e aqui, nesses três fatores aqui, olha o que acontece. Isso aqui é uma identidade que você obtém, expande identidade trigonométrica, né? Seno de A cosseno de B, mais seno de B cosseno A, aqui também, né? Que vai trocar o sinal para menos, cosseno A, cosseno de B menos, seno A, cosseno B, e você chega nisso aqui, para o θ, tá? Onde esse U é aquele U que eu tinha falado antes aqui, que é o cosseno de φ, seno de φ aqui, tá? Então, é uma maneira rápida de você encontrar o θ chapéu. Se você quiser, você pode implementar uma rotação também, né? Mas aqui nessa linha, eu já estou me referindo ao φ chapéu, né? Uma maneira de, partindo do R chapéu, obter o φ chapéu. O que isso aqui tem a ver? Ó, deixa eu só avisar vocês que eu estou usando mais... Eu estou usando isso aqui, né? Por exemplo, nesse caso seria menos π sobre 2, θ chapéu. Isso aqui é a mesma notação que eu uso por aí, tá? Que está aqui no quadro. É a mesma coisa. Eu tendo a usar mais essa aqui quando eu estou falando de rotação mesmo, geométrica e tal. Mas a gente poderia ter, né? Se eu tivesse preparado esse curso agora e não essas notas de aula, o curso está sendo repreparado, né, constantemente, mas as notas de aula já têm 7 anos, né? E se eu tivesse feito agora, acho que eu aboliria essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. Ficaria com essa anotação. Dá para ver aí? Essa anotação aqui eu prefiro do que essa aqui, hoje em dia, tá? Porque ela tem tudo que precisa nela. Certo? Ela tem os índices direitinho, né? O ângulo, o eixo, tudo. Certo? Então, quando você vir esse aqui, em alguma nota de aula que ainda está para ser editada eventualmente, né? Você tem a mesma coisa que isso, né? Então, fica intercambiável essa anotação. Fique esperto com isso, tá? Para você não se confundir. Por exemplo, as listas de exercício, eu tendo a fazer na anotação nova. Eventualmente pode também, não estou amarrado com nada não, né? Tá certo? Então, veja só, aqui, então, note a geometria desse caso aqui. Eu estou propondo uma rotação em torno do eixo θ chapéu de um ângulo menos π sobre 2 para obter o φ a partir do R chapéu. Vamos ver isso aqui na figura. Tá? Então, eu vou pegar o R e vou rodar de menos π sobre 2 em torno do θ chapéu, né? Mas veja, é isso mesmo, né? Para eu fazer com que ele rode e venha parar em cima do φ, eu tenho que fazer uma rotação que tem sentido oposto ao θ chapéu. Por isso eu chamei de menos π sobre 2 o argumento. Ou, se você quiser, uma rotação positiva em torno do menos θ chapéu, que é o outro vetor, né? Que é o negativo desse aqui, é a mesma coisa. Ainda é verdade, uma maneira, então, de obter isso, e você pode fazer isso aqui. Você não está aqui só para representar, né, pictoricamente o que você está fazendo, não. Se você usar a representação que nós estudamos, que tem aquele seno de θ, cosseno de θ, o N, né, esse aqui, no caso, é o N, né, está especificando qual eixo que é, né? E aqui é o ângulo, tá? Esse é um caso bom de exemplo, né, porque põe um ângulo numérico e um eixo especificado, bem especificado, né? Não é?
Então, você substitui naquele caso geral lá, vai obter um monte de produto vetorial que você faz sobre o R, você vai ter que fazer isso, dá um pouco de trabalho, vai obter isso aqui, ó, que está no 2 aqui, ó, tá vendo? Outra maneira de fazer, bom, isso aqui eu já mencionei, né, que é rodar em torno do menos θ chapéu pelo positivo, isso eu já mencionei na figura, né. A outra maneira de fazer está aqui embaixo, né, você pode fazer uma rotação em torno do R chapéu do ângulo π sobre 2, mas quem roda é o θ agora, chapéu. Vamos lá, para a figura de novo, vamos lá. Daqui, ó, pego o θ chapéu, faço uma rotação positiva em torno do eixo R chapéu, né, e ele vai parar no φ. Verdade. Essa é uma maneira também de obter o φ chapéu, tá bom? Ou, tendo já o θ chapéu aqui no 2 e o R chapéu aqui no 1, tendo eles muito bem bonitinhos, né, você pode fazer simplesmente o produto vetorial de R chapéu com θ chapéu, olha lá a figura. Produto vetorial de θ chapéu com R chapéu dá φ chapéu, né? Mas, na verdade, é R chapéu com φ chapéu, isso. Você tem que torcer a mão direita aqui para poder dar certo, né? O R chapéu com θ chapéu vai apontar para o φ chapéu. Tá bom? Então, você erra o sinal. Então, outra maneira de fazer, tá? Tem outra maneira ainda de obter o θ e o φ a partir do R chapéu, que essa pode ser mais útil do que as outras que eu já especifiquei, tá? Que é anotar o seguinte. Bom, aqui está a representação do φ chapéu que você obtém. Depois você verifica isso das inúmeras maneiras que eu disse para você fazer. A mais direta, na minha opinião, a mais direta é aquela que eu já apaguei aqui, que eu falei para você que faz uma transformação sobre o y, tá? Eu vou fazer de novo, porque acho que vale a pena, tá? Deixa eu colocar aqui o jeito dele, para você ver como ele é rápido, como você sai rápido. Para o φ chapéu, esse produto vetorial que eu designei, que eu especifiquei aqui, ele é meio chatinho de fazer, tá? Porque tem 2 vetores, cada um deles tem 3 componentes, porque o U tem 2 componentes aqui, um monte de ângulos junto. É fácil. Mas você vai ver, peraí. Essas matrizes também tem que ficar escrevendo, não sei o que e tal. Certo? Aí você vai chegar aqui, né, no 3, que define, né, que tem uma expressão para o φ chapéu em termos dos versores da base original. Isso que a gente está fazendo para todos, fez para o φ por último, né? Então, eu tenho a impressão, eu estava pensando em sonhar, acho que eu sonhei, né? Pelo jeitão assim, vamos ver se eu não me ferro, né? Eu falei, faça as coisas, não adianta, cara, isso aí eu faço mesmo. Se eu errar, tudo bem. O quadro já está aí, eu vou fazer isso aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, porque eu tenho quase certeza, você vai ver por que dá para fazer de cabeça, porque é muito facinho, né? Então está aqui o quadro, né? Então a ideia é fazer, o que eu tinha falado? Está aqui a forma, eu vou deixar ela aqui, e o quadro vai ficar aqui embaixo para eu fazer. Eu falei para você que eu pego, para obter o φ como y novo, né? Y novo, eu rodo ele do próprio ângulo φ em torno do eixo z, não é isso? Isso no y original. Isso deve me dar. Isso aí eu não precisava nem ter feito as representações de rotações do jeito novidade aí. Certo? Eu sei fazer uma matriz que roda em torno do eixo z. Como é que é? Fazer matricialmente, então, ó. Subir isso aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu quero deixar essa fórmula aí, tem um jeito, peraí. Vamos deixar essas coisas. Deixar bem aqui na margem a formulinha, para a gente saber que está chegando nela, né? E aí eu posso subir aqui, ó. Tem um pouquinho mais de quadro, né? Quero deixar isso aqui, para você ver. Então eu vou representar essa rotação matricialmente, tá? Está na minha cabeça mais rápido. Eu sou igual a vocês também. Aprendi primeiro a matriz. Então, essa fórmula que representa isso aqui, né? Que é uma representação só em produtos vetoriais, ela pode ser muito mais conveniente. E eu já tive experiência de ter ela muito mais conveniente de fazer. Ela é algébrica, né? Ela não tem matriz nem nada, mas a gente sempre lembra mais a matriz. Aí é aquela coisa que o meu colega chamava de quando você aprende enquanto o seu caráter está se formando, né? Quando você é infantil ainda na sua infância. Bom,
Então, esse aqui é um cosseno de φ, né? Menos seno de φ, porque eu estou usando a versão ativa da rotação, então o sinal fica em cima, né? Eu já comentei isso. Ou seja, eu estou rodando vetor e não um sistema de eixos, né? Deve dar certo isso aqui, né? Eu não fiz ainda, tá? Por isso que eu falei para você, que eu sou meio louco de fazer essas coisas na aula, mas eu faço mesmo assim, porque é bom, né? Porque a gente faz junto, né? Quando eu estou fazendo também. Essa é a rotação que eu quero fazer, que é em torno do Z, né? Sobre o Y, né? Que é o Y, é o cara assim, ó, E esse vai dar o φ. Tem que dar o φ que está ali em cima. Se der um sinal trocado, é porque então tem que fazer com o sinal do φ aqui diferente, né? Tá certo? Quanto é que dá isso aqui? Ó, o primeiro dá menos seno φ, né? Só sobra ele do produto, né? Ao longo de x. O segundo dá cosseno de φ, né? Ao longo do y, agora porque é a segunda linha, né? Bom, aqui tem 1, aqui tem 0, vai dar 0, não tem componente z. Opa, vocês não estavam vendo, né? Então, veja, deu certinho. Deu certinho. Sem erro. Direto. Sem passar pelo teta-chapéu, sem passar pelo r-chapéu, nada, já rapidinho, tá? Sem fazer produto fatorial do r-chapéu com o teta-chapéu, que dá mais trabalho, eu te garanto. Bem rápido isso aqui. Se você olhar, né, quando você faz produto com esse cara aqui, o resultado está aqui já, ó. Aqui assim, deixa eu pegar uma canetinha mais chique aqui. Esse aqui é o resultado, né, de um produto desse tipo. A resolução da tela fica tudo preto. A caneta é verde, cara, prometo. Vê aqui, né? Fica tudo... Não adianta comprar caneta colorida nessa resolução. Tá certo? Então, você nem precisava fazer formalmente o produto. Bastava olhar para cá, o cara que está acostumado a fazer esses produtos rápidos, vai falar, está aqui o meu resultado. Está ele aqui, ó, o X, o Y e o Z. Basta você pensar na matriz, que faz a rotação, né, do eixo Z, que está aqui em cima, tá? Pensa nela e já vislumbra o resultado, escreve. Aí não faz nada, entendeu? Você só escreve ele, entendeu? O cara pensa que você é vidente, né? Você tem uma conta, cara. Eu tenho que tomar de conta. Tá certo? Vamos voltar aqui, né? Então, você veja que eu estou fazendo uma abordagem, né, que é mais dicas, né? Dicas sobre sistemas de coordenadas, né? Para você já antecipar um assunto importante, que são esses ângulos de Euler, né? Que eu espero que quem quer que seja que dê o curso para vocês deixe claro por que a gente resolve adotar, né, uma formulação escalar, né? Por exemplo, para resolver um problema que nem o peão, né? A rotação do corpo rígido sem torque, né, livre de torque, é um problema que você consegue resolver, achar uma solução de equilíbrio, né, de a rotação fixa em torno dos 3 eixos, e consegue analisar perturbações pequenas em torno desses eixos, né, e notar que se você tiver 3 momentos de inércia diferentes, você tem uma possível instabilidade em torno do eixo intermediário, né, que é bastante conhecido, tá certo? E você, não é difícil. Em 3 páginas eu desenvolvo de onde a gente está agora, ou antes até, eu te mostro isso, 3, 4 páginas, consigo fazer. Não é curso de mecânica clássica, eu vou talvez deixar para exercício, ou talvez exercício opcional, é isso. Para que não reclamem depois que eu estou saindo do programa, né? Tem isso, né? Os caras, sei lá, isso faz parte da vida universitária, não tem problema, né? Tem os conflitos e tal. Eu sei de umas tretas que estão rolando aí, por isso que eu botei aquele disclaimer lá que eu já paguei, né? Porque aquilo lá pode... Eu falei, pô, cuidado com a conclusão que você tira, não sei o quê, né? Não foi assim? Aquilo lá, ignora isso aí, cara. Isso aí é aqueles arroubos autoritários, a gente tem que
uma frase dessa pode soar que eu estou censurando vocês, né? Que vocês não podem perguntar nada. Então, pode apagar aquilo ali, né? Entendeu? Aí a gente, de vez em quando, escorrega escorrega mesmo, fala assim, o cara está falando aqui. Está chegando assim, e daí? Chegou à conclusão errada. Então, tudo bem, só isso, né? Farina, fica calmo, né? Tá certo? Então, eu notei isso porque alguns de vocês chegaram a comentar, pô, você está preocupado com alguma coisa que eu fiz, professor, né? Não. Ao longo do curso essas coisas acontecem. Vocês ficam bravos comigo, eu fico bravo com vocês, né? Eu já estou velho e já fico bravo mais rápido, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Um aspecto importante, esse sistema de coordenadas é ortogonal, né? Isso a gente foi desenhado assim. Nesse caso, a gente desenhou ele para ser. Tá certo? Então, ele tem essa propriedade, né? Que é mantida, né? Do sistema original, que era cartesiano e ortogonal, tá? Tem uma regra de mão direita, que é na soletração R θ φ, por convenção, tá? Se você inverter o papel do φ com o θ, você tem que repensar essa soletração, mas... E os produtos vetoriais sempre dá o terceiro, igualzinho no sistema de coordenadas cartesianas. De diferente, tem que eles acompanham a posição que eles determinam. Tá? Os vetores da base vão junto quando você muda a posição que você está tentando descrever. Agora, veja. Vamos ver essas derivadas parciais aqui, né? Se você fizer as derivadas parciais do R, do mesmo modo que eu fiz uma com relação ao módulo, eu posso fazer com relação ao θ, né? Dá uma olhada lá. Vamos lá em cima, aqui. Dentro desses parênteses, você tem uma dependência no R e no θ, no φ. E os vetores cartesianos não têm dependência em nada, são fixos lá na base, né? Então, eu consigo fazer derivada parcial com relação ao R, como eu já fiz, ao θ e ao φ, e eu vou te colocar aqui os resultados. Esses são os resultados, tá? Você vai mostrar. É facinho, é só fazer a derivada parcial. Igual em cálculo 2, né? Você faz só com relação ao cara que está aqui embaixo, né? E considerando os outros como se fossem constantes. E, finalmente, isso aqui que eu queria colocar para vocês, porque essa é aquela outra maneira que eu te falei que tem, de uma vez tendo escrito o R chapéu, que não é difícil, porque ele tem a motivação de ser as projeções das coordenadas originais, né, como eu mencionei. Se você fizer d de θ do R chapéu, você obtém o θ chapéu. Então, isso aqui também é rápido de fazer. E se você pegar o R chapéu e derivar com relação ao φ, você obtém o φ chapéu a menos dessa função de θ aqui seno de θ. Também é bem rápido. É tão rápido quanto fazer aquele produto de matriz que eu fiquei me achando lindo, né? Que eu fiz falei que fiz a primeira vez e tal, né? Então, essas maneiras também são bastante... Mas aí você tem que decorar isso aqui, né? Ele já não tem um apelo, não tem uma motivação geométrica, né? É uma propriedade que você nota, né? Basta fazer essa derivada que você percebe, lá naquele parênteses lá do começo. Então, aqui tem um exemplo, né? Para a gente rever, tá? Escreva a energia cinética de uma partícula de massa m. É a primeira coisa que você faz na vida de física, né? Em coordenadas esféricas, tem que fazer. A energia cinética é importante sempre escrever, né? Porque mesmo que ela tenha uma força agindo sobre ela, a parte da energia cinética é meio de mv2 para uma partícula, né? Então, ela não importa muito que força que está atuando sobre ela, a energia cinética tem essa expressão, né, bem definida, né, meio de mv2, e você já pode escrevendo primeiro o R, né, como só depende de V, a energia cinética, então você vai ter que derivar para obter o V, né, depois elevar ao quadrado. Certo? E aí vem aquilo que eu disse para você, né, perdão. A derivada, que agora eu estou denotando por um pontinho em cima, tá? A gente também alterna anotações aqui, pode ser desse jeito aqui, a derivada, ou pode ser com pontinho, né? Tem nome, isso aqui acho que é notação de Newton, eu não lembro mais. Até não importa muito a homenagem, né? Que
Quer dizer, importa, mas eu não lembro. Então, a derivada temporal, né? Temporal do R, né? Ou de um parâmetro, não precisa ser o tempo, mas vamos pegar o tempo, né? Como base, né? Como ele é um produto de duas funções que dependem das coordenadas, tá? Nessa representação, como eu enfatizei, isso aqui depende de θ e de φ, né? E acompanha o movimento da partícula. Então, você vai ter uma derivada de um produto, que está expressa aqui do lado direito dessa linha aqui, tá? Ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Eu não pus o ponto em cima aqui para não ficar com um circunflexo mais um ponto em cima, mas é um capricho isso aí, né? Poderia ter posto também. Sem problema nenhum, né? Eu usei essa outra notação aqui para ficar bem claro, né? Se um cara vê muita coisa em cima do R, aí, quando você vai fazer o chapéu, você já mete ponto com a caneta, fica tudo junto, né? Tipo um borrão aqui, o cara não sabe o que é, né? Então tá aqui, né? Como é que você faz a DDT, né? A derivada aqui, a derivada do módulo é como o módulo varia, tá? Então, essa aqui é uma velocidade, ó, é uma taxa de variação do módulo do vetor. Ela mesma é uma taxa, é uma velocidade, mas ela não esgota, né, as componentes da velocidade de uma maneira geral, porque não só ela, não só o tamanho do vetor varia, mas também os ângulos, né? Olha aqui. Então, você vai fazer a derivada daquele parênteses que está lá dentro. Deixa eu voltar aqui rapidinho, já que a gente pode rolar aqui, né? Tá vendo? Ó? A primeira derivada foi em cima do módulo, vezes o R chapéu, a segunda vai ser o módulo, sem derivar, vezes a derivada disso aqui, ó. E você vai presumir, de uma maneira geral, que tanto θ quanto φ variam no tempo, ou no parâmetro que você usou, para parametrizar a órbita da partícula, ou a velocidade, nesse caso, a energia cinética, né? A velocidade, tá? Você tem que fazer derivação, né? Aí você vai derivar com relação a θ vezes dθ dt, que vai dar o θ ponto. Tem que fazer regra do produto, tem que fazer. Tem que ficar... Aqui, eu comecei a fazer, ó. Tá certo? Eu já fatorei a parte dependente de θ, né? Fiz d de dθ, dθ dt, ó, o θ ponto aqui. Mesma coisa a parte φ também, de φ, né? Fiz a coisa que você faz em cálculo 2, né? Depende de duas coordenadas, né? Então você vai fazer que a diferencial é o quê? É d de θ, dθ, né? Mais d de φ, d φ. Mas como você está fazendo a derivada temporal, isso aqui divide pelo dt, então fica dθ dt e dφ dt. E aqui são as derivadas parciais. Igual no cálculo 2, né? Com duas variáveis no caso. E aí você tem que usar essas relações aqui, ó. Você já tem elas prontas, ó. E você substitui aqui. E aí você obtém o V. V na forma vetorial, expresso na base nova e nas coordenadas novas. Não tem nenhum x antigo aqui, né? Nem nas coordenadas, nem na base. Nem x antigo, nem y antigo. Está tudo na base nova, tá vendo? Então, se você for... Aqui é o vetor, né? A energia cinética tem que ser o quadrado disso aqui, né? É fácil, né? Porque, nesse caso, o produto escalar, como a base é ortogonal, basta somar as componentes ao quadrado, né? Para ter o produto escalar dele com ele mesmo, né? Tá certo? Isso basta. Se você quiser fazer isso aqui, escalar com isso aqui, fazer distributiva, porque o produto escalar de R com θ é zero, né? E de θ com φ é zero, então vai sumir um monte de coisa. Mas você pode fazer passo a passo para se convencer que, dada que a base se mantém ortogonal, com ângulos de π sobre 2, tudo orientada direitinho, o produto escalar é a mesma coisa. Você pega as componentes e soma. Tá? Então está aqui, a energia cinética, em coordenadas esféricas, vai acostumando com a Hebb, mecânica clássica, você vai escrever bastante isso aqui. Tá? Bom, e aqui, no curso dessa, acompanhando a própria nota de aula que eu já tinha feito, eu passo para cilíndricas. As cilíndricas, veja como eu sou turrão, né? Em vez de chamar isso aqui de φ para ficar parecido, você pode fazer isso, né? Eu chamei de teto de baixo agora e de R, igualzinho o das esféricas, porque agora é outro, né? Você não vai usar os dois ao mesmo tempo. Se você tiver que usar os dois ao mesmo tempo, você escolhe uma outra nomenclatura, óbvio, né? O θ seria o mesmo do φ lá, né? Certo? Aí você escolhe θ ou φ, mas aí o de cima tem que ter outro nome. Então, não vou
perder muito mais tempo com isso, deixar para você desenvolver essa parte aqui, certo? Porque a cilíndrica tem todas as mesmas coisas que eu falei, você mesmo vai pensar em que tipo de rotação que eu posso determinar para aplicar sucessivamente. Fique de olho, você que gosta de fuçar e estudar um pouquinho mais, fique de olho nos complementos, tá? Os complementos. Tem um folder lá, né, que se chama Notas de Aula, que você acessa via minha página. Uma das maneiras é essa, né? E nessa mesma página, que é uma subpágina da minha lá, da minha página web, você vai ter um link para os complementos, que é um outro folder, tá certo? Que tem complementos. E aí, nos complementos, eu não sei se já está, mas se não tiver, eu vou subir um arquivo lá e fala um pouquinho dos ângulos de Euler, da equação de Euler, que usa muito coordenada, sabe? Por exemplo, quem já ouviu falar do rotor rígido? Só para conversar um pouco com você, tá? Tá aqui o cilindro que a gente não vai abordar aqui, porque é tudo... Deixo para você. Olha, para cilíndricas eu calculei até a aceleração aqui, tá vendo? Aí você vê que ao longo do R, chapéu, isso aqui já é o resultado que eu fiz para esférica, aqui é para cilíndrica, tá? O que é legal na cilíndrica? É que ela tem um movimento ao longo do Z que é totalmente independente do movimento no plano. Porque a coordenada Z fica independente das outras, né? As coordenadas ficam amarradas no plano para a cilíndrica. O Z continua independente. Olha ele aqui, ó. A aceleração Z, ó, quando você faz, não aparece aqui. Você tem um bloco independente, né? Que é a terceira coordenada, que não mistura com a... Aqui misturou tudo, ó, misturou, no plano misturou R com θ. Não mistura? Olha lá na esférica. Vamos lá para a velocidade, que eu não fiz aceleração na esférica, mas mesmo na velocidade você já vai ver que mistura todo mundo com todo mundo. Mistura R com θ, com φ, aqui também θ com R, aqui só tem o R. Mas, em geral, mistura todo mundo com todo mundo, né? Não fica uma independente da outra, que nem cartesiana. Cartesiana é uma em cada uma no seu quadrado, né? Da x ponto, y ponto, z ponto, e vezes o x chapéu, vezes o y chapéu, vezes o z chapéu, né? Assim, elas não se misturam, as cartesianas, tá? Aí aqui na esférica misturou tudo. Aí eu estou te dizendo que para o Z, para cilíndrica, né, que o Z, olha só, aqui é a velocidade, ó, não misturou o Z com os outros, e a aceleração tampouco, olha ela aqui. É sempre um... Porque você vê, né, que tem um plano que mistura as coordenadas e fica girando assim, e acompanhando o Z, que é o Z, né? Também varia, né? Então, o que eu ia falar para você é o seguinte, o que é interessante aqui, cadê? Note a aceleração, como é que ela é, né? Ao longo do raio, ela tem uma parte que dá conta da ampliação do raio, tá? Se o raio não varia, veja bem, essa aceleração é nula, porque o raio não varia. E aí, mas ainda tem uma aceleração que é radial, porque se o raio não varia, o movimento é circular, né? Então você tem a aceleração centrípeta, olha ela aqui, ó, com sinal menos aqui, tá certo? Esse aqui é o ômega ao quadrado. Se você colocar V sobre R aqui, vai ficar V2 sobre R, porque mata um dos R. Aqui menos V2 sobre R ao longo do raio da trajetória. Então, a componente centrípeta está lá. Isso aqui pode ser um movimento helicoidal, o Z pode estar variando. Não precisa ser mas ele tem uma projeção circular, né? Porque eu falei que o raio não varia. Em coordenadas cilíndricas eu estou aqui. Então, as cilíndricas têm esse fato interessante, que elas remetem a gente a uma quantidade que a gente, às vezes, quando vem do ensino médio, não sabe de onde vem, né? Vem de você postular que a órbita da partícula é circular. Isso aí é um vínculo, né? O movimento, em geral, não quer fazer a órbita que você quer, né? Então, para você impor esse vínculo sobre o movimento de uma partícula, você precisa exercer uma força, não tem jeito, né? A força de vínculo, né? É isso que a gente fala, né? Quando é circular, essa órbita, certeza que tem um componente centrípeto que é conhecido, né? Que pode ser expresso em termos conhecido aqui, né? Ele aparece aqui, né? E tem essas outras coisas aqui, isso aqui é tangencial, ó, tá vendo? E essa aqui é ao longo do Z, né? Pode formar uma hélice, por exemplo, se você quiser fazer um movimento circular e mais uma hélice, tá?
e mais um movimento de translação ao longo do Z, tá? Só para falar algumas coisas básicas, né, que conecta com a física, afinal é um curso de física, matemática, né? Primeiro, nome física. Segundo, sobrenome, matemática, né? Mas, geralmente o sobrenome é aquele que identifica melhor a pessoa, né? Não é que isso quer dizer que o curso vai ser mais matemático, ele é um pouco mais matemático do que físico, né? O curso de mecânica é mais físico. Muito bem. A ideia aqui que se segue é a gente generalizar essas coisas que a gente faz para os dois sistemas mais conhecidos de coordenadas além do cartesiano, que é a esférica e cilíndrica, tá? E isso está feito aqui de uma maneira geral, né? Então, a gente se refere a uma métrica, né? Que é a métrica do espaço euclidiano, ou seja, a gente vai... pode generalizar isso aqui para espaço curvilíneo, para métrica curvilínea, mas euclidiana ainda, ou seja, elas são ortogonais, certo? Não vai ter curvilínea de verdade, isso aí às vezes o pessoal confunde. Então, por exemplo, esférica e cilíndrica, do jeito que é definida, ainda é euclidiana, tá? Não tem a métrica ainda, se você substituir tudo do jeito que ela é escrita, você vai obter a métrica em coordenadas cartesianas, que é a métrica euclidiana. Isso não muda, tá? Uma mera mudança de coordenadas no mesmo espaço, né? Você tem que definir uma métrica nova se você quiser um espaço realmente puro, tá? Fique atento a isso, né? E ortogonal também, métricas que são ortogonais significam o seguinte: toda vez que você faz a transformação, essa métrica, isso aqui é uma soma de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Se tiver mais dimensões, você vai somando tudo ao quadrado, a gente chama isso aqui, a raiz disso aqui é a métrica, né? A gente costuma dar esse nome. Ou pode ser o quadrado, você pode chamar de métrica também. A métrica, o nome métrica é geral, tá? Em matemática, ele é uma quantidade positiva definida, enfim. Tem uma definição que eu não vou me lembrar e nem comentar com vocês agora, mas vai atrás, tá? Se você gosta de olhar melhor como as coisas são definidas. Então, em geral, quando você põe a transformação de coordenadas, né, que é botar, por exemplo, na esférica seria o x é igual a r, seno de θ, cosseno de φ, y, etc., né? E você tem que refazer esses dx aqui, os dy, e aí fica assim, ó, fica uma soma em J em I desses coeficientes aqui. Tá certo? Que vão aparecer. Eu já vou exemplificar, tá? Mas esse é o que é um fato geral, né? Esses caras são derivadas, ó, que estão associadas com a transformação. O Q, ó, que chama de Q, são as variáveis novas, né? No caso das esféricas, seriam R, θ e φ. Né? Da cilíndrica seriam R, θ e Z. Certo? Então, a gente chama de Q para generalizar. Tá? Então, inicialmente tem as cartesianas, que é x, y, z, por exemplo, e depois tem as outras. Isso aqui pode ser estendido também para x, y, z, w, e etc., mais dimensões. Né? Então, define esse H como sendo, se você olhar o que você tem que fazer de cálculo 2 lá, né? Como é que esse dx, em termos das novas variáveis? É cálculo 2, né? Isso aqui somado em I, ó. Tá certo? Você põe aqui, você vai ver que o cara que sobra é esse produto aqui, ó, que é uma soma sobre K nas 3 coordenadas cartesianas, né, derivando em I e em J sem somar, né, porque o I e J aparece aqui desse lado. Né. Isso aqui pode ser expresso em termos do vetor, né, R, se eu chamar R de x, y, z, né, ou R de x1, x2, x3, x4, x5, tá certo? Então, isso aqui eu estou chamando de R, né. E é um produto escalar, né? Porque veja, isso aqui é um produto escalar, tá vendo? Esse é o H e J. Então, para um conjunto ortogonal, que são os conjuntos mais interessantes, mas tem alguns que não são ortogonais, tá? Você tem essa propriedade aqui, ó. Esse produto escalar aqui é proporcional ao delta IJ, ou seja, ele é zero sempre que o I for diferente de J. Sempre que eu tiver, por exemplo, nas coordenadas esféricas, dr dθ, produto escalar com dr ou dr isso aqui vai dar zero. Porque delta IJ só é 1 quando I igual a J e é zero sempre que for diferente de zero. Né? O sinal de proporcional é que quando isso aqui dá 1, tem um fator que ainda depende de θ e φ que aparece. Tá? Mas certeza que ele dá zero se as coordenadas que estiverem aqui na derivação são diferentes. Tá certo? Isso é o que define
coordenada ortogonal, conjunto ortogonal das novas coordenadas, tá? Então, fazendo aqui, nos exemplos específicos, né? Que a gente viu, né? Isso aqui, por exemplo, valeu para as coordenadas esféricas e cilíndricas, tá? Eu não fiz todos os exemplos, mas eu posso ilustrar, né? Aqui, veja, eu coloquei que não tem soma em I, porque o índice se repete, mas eu não tenho soma em I, é importante dizer isso, tá? E o HI, no caso aqui, é o módulo desse cara aqui, que é um vetor, tá? É só o módulo dele, aqui tem a direção dele, né? Então, vamos ver aqui, ó, como é que é. Por exemplo, o HR nas coordenadas esféricas. Se você olhar aqui, o HR é o cara que aparece aqui quando eu faço DR sem chapéu, né? sem seta. Tá certo? Quanto que dava isso? Você lembra? Vamos lá, subir lá, vai. Que página que é essa aqui? A página 5. Vamos subir lá para a página 1. Estou subindo com o mouse mesmo. Se eu tirar a mão do mouse, vai demorar mais ainda para achar a tecla que eu tenho que apertar aqui. Não é capaz de apertar e desligar tudo, né? Aqui, ó, DR é o E-chapéu. É isso. Então, o H é 1, né? Aparece o versor. Tá certo? Está associado, né, com a própria coordenada, ó. E o H é 1 é realmente, olha aqui. Cadê página 4, 5. Aqui, o H é igual a 1. Q1 igual a E, que é a primeira, né? E aí, se você fizer por θ, o H θ da R, tá? O Hφ da R seno de θ, tá? Nas cilíndricas tem essas relações aqui, tá? E aí, meu caro, se você abrir uma edição, a segunda edição do ASCII, veja como os caras mudaram também essa abordagem, né? Tiraram isso que achavam que era ficar rodando muito a manivela para ficar fazendo coordenado. Hoje, ainda com a internet, está tudo tabelado, né? Você tem todas essas relações. Você acha, né? Você acha. É bom fazer, pelo menos a esférica e a cilíndrica, né? Fazer todas essas continhas, refazer, para se familiarizar, né, com esse universo. Mas o ASCII, na segunda edição, que era uma coisa dos anos 80, sei lá, né, ele tinha, num capítulo dele, eu tenho essa versão até hoje, você acha online também, acha, ele tinha, acho que era 13 sistemas diferentes de coordenadas, incluindo a esférica, cilíndrica e cartesiana, claro, né, que sempre os caras abordam. Então ele ia abordando uma por uma, definindo o oblato esferoidal, hiper não sei o que lá, não sei das quantas, tem nome, né? Só naquele livro tinha 13, né? E acho que eles esperavam que o estudante estudasse todas elas, né? Caía na prova, né? Olha. Mas não dá para ficar decorando, né? Ninguém acho que esperava decorar, mas é interessante mostrar. Por exemplo, eu já usei bastante, aparece, elas não são tão abundantes quanto esférica e cilíndrica, nos problemas que você resolve por aí, mas se você for resolver problema de duas cargas, um eixo, de eletromagnetismo, algumas soluções que são exatas podem ter transformações de coordenadas que ajudam a resolver o problema. Eu já tive algumas experiências, a equação de Hamilton-Jacobi, por exemplo, para resolver por uma carga perto de um eixo, eu não lembro mais, mas é um problema que você faz uma dessas transformações oblato esferoidal, não lembro mais. Mas eu fiz esse problema, né? Tá certo? Inclusive, dando uma mecânica analítica, né? Falando sobre a equação de Hamilton-Jacobi. Põe no Google para você saber o que é, caso você não tenha visto, né? Então, essas notas de aula aqui, ela segue, olha só, exemplo, esférica. Qual que é o DS? A métrica das coordenadas esféricas é escrita assim, ó, vai dar o mesmo valor da cartesiana, tá? Mas ela é escrita assim nas coordenadas novas. Da cilíndrica, essa aqui, tá? Como ficam elementos de área e de volume, né? Você tem que usar o jacobiano, né, da transformação, para poder escrever o DV cartesiano, né? Então você pode continuar com esse protocolo aí, que ele é bom, né? Mas dá para fazer direto, no fundo você vai obter o jacobiano, né? Se você reconhecer que essas derivadas aparecem aqui, né? dx, né? dr, dθ, dv, né? Então você vai ver que tem aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Isso aqui é muito instrumental, né? Então cada um tem que fazer o seu, né? Dependendo da sua, eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, não. Esférica, tá certo? E aí vai embora, né? Aí você começa a generalizar, você começa a notar que o produto vetorial, né? Os gradientes,
rotacional e divergente, importante saber fazer, né? Se vê que está tudo tabelado, né? Saber fazer em coordenadas generalizadas, tá? Estou agora passando só olhando e falando com vocês, tá bom? Eu já estou vendo que já são quase 9h15. Não vou levar tudo isso. Como eu te disse, essa parte de coordenadas eu vou... Deixa eu abrir aqui. Eu consigo abrir aqui, já com o negócio rodando. A outra parte, que é a parte 2, né? Então, essa aqui é capítulo 3, né? Eu acho que essa aqui é a parte 2. Tá. Bom, ele ainda está na... Ah, não, ele abriu. É só focalizar que ele focalizou para vocês também. Então, essa aqui é a parte 2, tá? Essa é a parte 2. Vai embora, né? Sistemas de coordenadas e operadores diferenciais em coordenadas gerais aqui. Aí aqui eu já não menciono mais. Eu vou fazendo a conta. Não sei por que eu resolvi fazer. É bom ter feito isso aqui, né? É lá livro antigo, né? Aí exemplifica a coordenada esférica. Eu não vou abordar isso tudo de novo, porque você vai dormir. Você já vai dormir na aula presencial, né? Se você ficar fazendo essas contas tudo aqui no quadro, né? Já está na nota de aula. Olha aqui um exemplo legal. A coordenadas, eu não sei o nome, é U, V e θ. Olha só, o x é igual a A, seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico de U, seno de V, cosseno de θ. O y é o A é uma constante, né? Um fator de escala arbitrário, porque senão isso aqui não fica dimensional. Certo? Vezes seno hiperbólico, seno de V, agora seno de θ. Tá? E o Z é A, cosseno hiperbólico de U, cosseno de V. É uma definição. Você quer desenhar isso para saber o que dá isso? Eu nunca fiz isso, não sei. Deixa eu ver se eu copiei de algum lugar. Não, acho que eu não desenhei eles aqui, não. Pode ser que ele tenha curvas elípticas, não sei o que é isso. O cara que já lidou vai bater o olho aqui e vai saber. Não, professor, isso aí é o tal sistema que dá umas curvas meio assim, parece um ovo, assim, né? Deve ser elíptico isso aqui, porque tem um seno hiperbólico aqui. Enfim, mas não vamos nos preocupar com isso, né? Que eu sou um cara muito algébrico, né? Então vamos colocar aqui, né? Nesse exemplo, como é que fica esse DRDU, DRDV? Você calcula tudo, tá? Calcula a métrica. Aí você vai ter que expressar eventualmente o gradiente, o operador nabla, né? Vetor, que vai formar o gradiente, o divergente e o rotacional, né? Note que eu coloco as derivadas sempre atuando para a direita, né? Eu boto as funções todas atrás, né? Porque senão você tem que derivar o que está na frente, aí fica errado, né? Então tem que ter cuidado com essa ordem, porque os coeficientes H dependem das coordenadas deles mesmos, não é que nem cartesiano aqui, que não depende, né? Aqui eu deixei como exercício representar o rotacional e o laplaciano, né? Nessas coordenadas, tá? Aí com o apêndice tem uma derivação de uma expressão genérica para dq dq, bastante continha, conta para quem quiser olhar, tá? Conta, e pronto, aí vem. Não precisa dessa generalidade toda, né? Porque a gente se perde em conta com índice. Eu gosto de fazer, acho que eu estava animado quando eu fiz essas notas de aula, né? Mas hoje, olhando com a visão mais crítica, né? Não por causa de ser hoje, mas por ser um momento diferente, né? Hoje é uma coisa que alguém vai fazer, eu fiz, né? Porque estava com vontade, mas dá para fazer caso a caso, né? Coordenada é um pouco assim, você vai, algumas já tem tabeladas, né? Se você estiver fazendo um projeto na sua pós, que realmente você consiga hibridizar 2 sistemas de coordenadas malucos lá que vão dar certinho o problema novo que você está resolvendo, aí você vai poder trabalhar lá, né? Você vai ser, naquele momento da sua vida, né? Você vai ser o cara que sabe aquelas coordenadas melhor que a maioria dos mortais do globo. Inclusive, às vezes, os caras que já inventaram, que mesmo que inventaram aquilo, que ainda estão vivos, mas não vê faz tempo, né? Tá certo? Então, por isso que eu não vou... Essa nota parte 2 aqui, certo? Eu não vou... É o capítulo 3, Sistema de Coordenadas, parte 2. Eu não vou nem... Só passei assim, já está feita as duas, então, tá? Ou seja, na terça-feira, a gente já parte para o capítulo 4, né? Perdão, eu estou ruim da garganta. Qual que é o capítulo 4? Eu acho que a gente começa com matrizes complexas já, e o problema do alto valor já começa a avançar, certo? Acho que por hoje
Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Por hoje acho que tá bom, né? Vocês têm dúvidas? Quantos temos ainda na sala de aula aqui? O Carlos tinha respondido aquela pergunta, não conheço. Desculpa, eu às vezes é muito típico que eu não olho o chat, né? Às vezes eu me concentro demais aqui na minha outra janela e não consigo policiar o chat, e eu não consigo fazer ele dar um som aqui na minha orelha. Ele dá o som quando alguém tem que entrar, o que é essencial, né? Deixar o cara de fora também é sacanagem, mas eventualmente, se você achar a pergunta, que nem responder não conheço, é legal, o cara está sendo gentil, né? Mas não tem tanta necessidade. Quando tem essas perguntas retóricas que a gente faz, ou meio retórica, né? Alguém conhece, o cara não quer responder, outros não conhecem mesmo, fica tudo por elas mesmas. Eu não fico bravo. Se eu ficar bravo, você vai perceber na hora. Ué, não vai responder aí e tal, né? Tô tranquilo, tá? Então, agora estamos entrando então, no momento do conversei e da dúvida, tá? Você pode usar, então, alguns minutos para perguntar sobre essa exposição e sobre as outras também, né? Se alguém não entendeu o que eu quero que faça em algum item, a gente pode conversar agora ou em outras ocasiões, tá? E se você quiser ir embora, também já está liberado. Não vou dar mais conteúdo, tá? A não ser que seu colega pergunte alguma coisa importante, aí a gente vai abordar, né? Então, hoje consegui dar uma aula um pouquinho mais rápida, né? A coisa está fluindo melhor agora, com a parte técnica. Eu consegui enfiar uma musiquinha hoje, quem chegou mais cedo viu, né? Mas ficou ruim. Então, eu arrumei uma mesinha de som dessas Behringer, pequenininha. Eu não vou comprar uma mesa cara, eu já tenho algumas, né? Eu gosto, por outros motivos eu tinha. Aí pus aqui, os caras do YouTube lá falaram que dava certo. Dá certo nada, fica com eco. Tem que fazer as coisas profissional mesmo, né? Que nem da aula, tá saindo, né? É o que eu tenho que fazer. Aí você para, né? Você não vai ficar... Queria pôr uma musiquinha, o cara chega meia hora antes, né? Tem uma musiquinha tocando, mas tava ruim pra dedéu. Eu tava escutando como aluno e o som tava cheio de eco. Vamos ver. Aí depois volta o estilo presencial, a gente esquece tudo, esse negócio fica tudo guardado aí. Esquece tudo, essa vida de youtuber ou de podcaster. Bom, então, dúvidas sobre física, pelo jeito, não tem. Então, eu vou dar um countdown aí, eu vou fazer uma contagem para parar de gravar, porque eu sei que às vezes tem pessoas que querem conversar coisas que não... Às vezes não quer que grave, né? Então, eu vou interromper a gravação, tá certo? Se você quiser perguntar sobre física, pergunte agora em 3, 2, 1...